Hare Krishna, olá. Na verdade, aqui na Índia já são 5h55 da tarde. Espero que vocês todos estejam bem. Vamos começar agora com a nossa fase de perguntas e respostas ligadas ao Bhagavad Gita. Eu vou pedir que vocês, por favor, escrevam suas perguntas no nosso diálogo, caso elas existam. Enquanto isso, vamos pronunciar os mantras que nos conectam à sucessão discipular perfeita, que vai na nossa Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, do próprio Senhor Brahma até Srila Gurudeva. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Como ainda não há perguntas, nós vamos continuar com a glorificação do Srimad Bhagavad Gita. Aqueles que têm o volume O Tesouro Oculto do Doce Absoluto podem abrir na página 329, ou melhor, na página 330, e acompanhar a leitura destes mantras e versos que glorificam o livro que nós terminamos de ler em conjunto. Diz o Gita Mahatmya, esta escritura, o Bhagavad Gita, é a outorgadora de todo o bem. Aquele que regularmente estudá-la com devoção alcançará a morada sagrada do Senhor Vishnu, que está sempre livre de tristeza, medo e angústia. Aqui cabe um comentário em relação a Vishnu e a Krishna, não é? Muitas vezes na literatura védica nós encontramos menção da plataforma espiritual como Vaikunta. Vaikunta significa o lugar onde não existe infelicidade, onde não há ansiedade, onde não existem motivos para que a alma, para que a entidade viva sinta inquietude. Recentemente, eu estou aqui convivendo na Índia com um casal de devotos que são devotos desde que eu tenho 12 anos de idade, né? Estamos morando numa mesma casa aqui em Udupi, perto do templo de Udupi Krishna. E o Prabhu citou outro dia uma frase de Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, na qual ele dizia que não existe diferença do ponto de vista espiritual entre ansiedade e prazer. Não há diferença entre a infelicidade e felicidade, do ponto de vista absoluto. Então, eu tenho constantemente meditado neste grande ensinamento de Bhakti Pragyana Keshava Maharaj,
pois elas contêm um significado extremamente amplo. E nós vamos agora meditar num aspecto dele. O que significa para alguém que está na realidade material que espiritualmente não há diferença entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que causa preocupação e aquilo que causa prazer. Com isso, Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, que também era um discípulo do Jagat Guru, do Guru Universal, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, portanto ele era irmão do meu Param Gurudeva, irmão de Bhakti Pramod Puri Maharaj e de Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. É normal que nem todos se lembrem dos nomes de todos os grandes Vaishnavas. Nós vamos focalizando um por um à medida que vamos aprendendo deles através de seus livros e de seus ensinamentos. Mas olhar para as fotografias, tentar pronunciar o nome de um sucessivamente, buscar suas imagens na internet ou alguma frase, algum ensinamento, nos ajudam nesse processo. Muito bem. Bhakti Pragyana Keshava Maharaj surpreende a todos ao pronunciar tal profunda verdade. Não há diferença, espiritualmente falando, entre estresse e alegria, entre preocupação, infelicidade e paz, serenidade, felicidade. Como é possível entender isso? Muito bem. Aqueles que estão avançados espiritualmente devem meditar nesse fato. Tudo que nos acontece é manifestação da misericórdia de Krishna, pois ele é o sol da misericórdia, assim como o sol que nós temos agora brilhando nos céus do plano terrestre, não é, do nosso nível aqui de realidade, irradia, assim como o sol irradia calor, brilho, visão, nutrição. Krishna, e o sol não pode parar de fazer isso. O sol não pode parar de brilhar ou deixar de nutrir as plantas, os vegetais, as frutas, os corpos, a vida na Terra. Da mesma maneira, Krishna não pode parar de irradiar a sua infinita misericórdia sem causa. Então, como nós podemos compreender isso? Se tudo que acontece participa ou tem sua raiz na misericórdia de Deus, os momentos de prazer são iguais aos momentos de sofrimento, pois ambos estão nos conduzindo adiante, estão nos mostrando aspectos da realidade que ainda não conhecemos. É muito comum hoje em dia que as pessoas digam: nós temos sempre que pensar positivo, nós temos sempre que dizer coisas positivas, mas os dois aspectos compõem a figura da realidade para que nós possamos avançar em conhecimento. Da mesma maneira que aquele que aprende a desenhar, aquele que aprende a retratar uma natureza morta, um rosto, trabalha com aquilo que os pintores italianos chamavam de chiaro oscuro. Nós precisamos de zonas de cor mais clara e zonas de cor mais escura para pintar um rosto, para pintar um quadro. Então, da mesma maneira, Krishna pinta a sua misericórdia para nós, dentro da nossa vida, bordando estes momentos diferentes, amarrando as nossas emoções, felicidades e tristezas. Portanto, este é o processo. Ao enxergarmos na Terra, na nossa plataforma, a felicidade e a infelicidade como
a contínua transmissão das bênçãos e da misericórdia de Deus, nós não estamos mais vivendo aqui de maneira inconsciente, mas temos já um nível de consciência que consegue fotografar uma realidade absoluta. Tudo é favorável para o crescimento daquele que está tentando desenvolver Bhakti, se esforçando para alcançar as bênçãos deste eterno raio de misericórdia que a nossa relação com Deus manifesta perpetuamente. Então, há, porém, uma diferença entre a morada de Vishnu e a morada de Krishna. Porém, como Krishna, de certa maneira, é a suprema personalidade de Deus e é revelada ao mundo de maneira conclusiva, de maneira eficaz, peremptória e definitiva, mais recentemente, não é? Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, o retorno de Krishna como um secreto avatara que vem ao mundo para distribuir o processo, o acesso a esta Bhakti enunciada no Bhagavad Gita, de certa maneira é como um grande carimbo, é como uma grande confirmação de que a meta suprema não é Vishnu e sim Krishna. Isso já estava presente na literatura védica. Há pessoas que confundem a ordem hierárquica dos mantras presentes nos Puranas ou nos Upanishads. Há pessoas que insistem, Krishna é a 8ª encarnação de Vishnu. Para essas pessoas, nós poderíamos perguntar, então, como é que, em determinados momentos, dentro da literatura védica, por exemplo, como no Srimad Bhagavatam, ou no Vishnu Purana, ou em outros textos que narram o passatempo de Prahlada Maharaj, o menino que recebe a proteção e as bênçãos de Nrsimha, Krishna na forma de um leão metafísico, de um leão transcendental, menciona Krishna em Satya Yuga. Prahlada pronuncia, ao falar sobre Deus, não o nome de Vishnu, mas o nome de Krishna. E isso está nas escrituras originais, num passatempo, não é? Num episódio da vida cósmica na qual um avatar de Deus se manifesta, e que aconteceu há milhões de anos atrás. Portanto, se cronologicamente estes seres, estes filósofos, às vezes indianos, que querem redimensionar a figura de Krishna perante a filosofia Vaishnava, vêm dizer, mas Krishna, na verdade, é uma encarnação recente, que só tem 5.000 anos, a eles nós poderíamos perguntar, então como é que um dos primeiros passatempos relatados nos Puranas traz já o nome de Krishna muito antes de sua manifestação na matéria. A realidade é que Krishna é a fonte de Vishnu e não o contrário, como nós já dissemos em outras passagens. Porém, quando a tradição fala de Vaikunta, pois durante milhares de anos os homens aprenderam a adorar dentre os semideuses cósmicos as personalidades mais elevadas e depois delas o próprio Vishnu Narayan, Garbhodakashai Vishnu, a expansão de Krishna dentro deste universo, usava-se o nome Vaikunta para definir a plataforma transcendental como um todo. Hoje nós dizemos que os planetas Vaikunta são aqueles que na plataforma transcendental são presididos
pela forma de Krishna como o imperador dos universos, Vishnu Narayan. Esta é uma das definições da palavra Vaikunta. Portanto, Vaikunta significa simultaneamente o universo espiritual e também a parte do universo espiritual que é presidida por Vishnu. É por isso que aqui o Bhagavad Gita está fazendo menção à morada de Vishnu, a Vaikunta, ao lugar onde a tristeza, o medo e a angústia não existem, pois tudo é a bênção e o êxtase e a misericórdia de Krishna. Assim como nós devemos nos habituar a enxergar os obstáculos do nosso dia a dia durante o processo de Bhakti. Muito bem. O segundo verso do Gita Mahatmya diz: nenhum traço de pecado desta vida, ou mesmo da vida anterior, permanece na pessoa autocontrolada que seriamente estuda esta escritura, o Bhagavad Gita, pois todos os pecados são queimados até virarem cinzas. O ponto fundamental deste mantra do Gita Mahatmya, que está na página 330 do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, que vocês deveriam ter, é um investimento que vale 600 milhões de universos, diz isso. Não é? Nenhum traço de pecado desta vida ou mesmo da vida anterior permanece na pessoa autocontrolada que seriamente estuda esta escritura. Então, o ponto focal está no autocontrole. Vocês têm escrito seus lindos depoimentos na página do grupo sobre a relação com o Bhagavad Gita. Uma das questões que me fizeram pedir esses depoimentos é controlar se vocês estão já tentando manobrar as próprias emoções em nome deste autocontrole. Este depoimento serve a medir a capacidade de cada um de vocês de se deixar influenciar pelo Bhagavad Gita de Srila Prabhupada ou de Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, a ponto de tentar regular as reações que têm no dia a dia diante de obstáculos ou diante de estímulos externos em geral. É muito importante começarmos a tentar frear a ira, diluir os desejos de vingança e abraçar a tolerância unívoca que nos faz dignos de sermos alunos dos grandes Vaishnavas. Então, é nesse sentido que esta palavra pode ser vista como a palavra principal deste mantra. Há pessoas que dizem, mas eu leio o Bhagavad Gita há muitos anos e meus pecados ainda não foram queimados. A questão é, o mantra não está dizendo que todos aqueles que leem o Bhagavad Gita muitas vezes estão nesta plataforma. O mantra é bem claro ao colocar esta palavra: aqueles que buscam o autocontrole, estudando seriamente o Bhagavad Gita, recebem tais bênçãos. Há pessoas que, talvez por divertimento, escutam as aulas, mas não meditam cotidianamente nos seus significados, nos significados destes mantras. Aí, obviamente, ao ler o depoimento daqueles que já sentem necessidade ou desejo de se autocontrolar, de tentar o processo que é apresentado por Krishna Arjuna, soa como algo estranho. Do que estes outros alunos do grupo estão falando que eu ainda não sinto? Estudar seriamente e tentar controlar as próprias emoções são a chave que abrem a vivência, uma palavra que está na moda hoje em dia, não é? Que abre a capacidade de tornar fisiológico o conhecimento descrito por Krishna a Arjuna. Então, o mantra número 3. Assim como uma pessoa banha-se diariamente para limpar o corpo,
Da mesma maneira, ao banhar-se apenas uma vez nas águas do Bhagavad Gita, lendo o Gita uma vez com devoção, toda a sujeira da dolorosa existência material é eliminada. Isso não significa que nós possamos imaginar que ler o Bhagavad Gita uma única vez já é suficiente, pois estamos falando de uma leitura profunda com devoção. Vamos lembrar Krishna, não é? No final do 18º capítulo, que pergunta para Arjuna: você escutou o que eu falei com atenção? Ó Partha, você ouviu isto com atenção focada? Você agora está se sentindo livre da escuridão da ilusão material? Esta é a leitura do Bhagavad Gita que garante esta limpeza que este mantra está sugerindo. A sujeira dolorosa da existência material é eliminada diante de uma leitura profunda, pura, focada, através do próprio mecanismo que é o perno do convite de Krishna, ou seja, a renúncia Sharanagati, acreditar no sentido profundo dos mantras, com todas as suas palavras em seus lugares perfeitos, muito mais do que somos capazes de acreditar nos nossos pensamentos imperfeitos e nas nossas emoções contrabandeadas pelas estrelas do cosmos. Na transmissão da ignorância que ecoa dentro da nossa mente, nós temos que fazer do Bhagavad Gita a nossa inteligência e não tentar, com a nossa pequena capacidade intelectual, manipular os significados do Gita. Em certa ocasião, discípulos de Bhakti Pramod Puri Maharaj chegaram para Gurudeva e perguntaram: Maharaj, por que há diferenças entre o que disse este Mahabhagavata do que disse aquele? Gurudeva respondeu: porque há diferenças também do que eu digo em relação ao que eles disseram. Essas diferenças, na verdade, não são diferenças de significado, mas diferenças ligadas à especialidade, ao olhar específico de cada grande santo. Alguns deles privilegiam diferentes aspectos relativos às verdades devocionais. Então, o sânscrito, respondendo a Ellen, é uma língua que possui uma particularidade. Cada palavra tem dezenas de significados. Essa é a maneira com a qual Krishna consegue pronunciar sempre a verdade. Colocar dentro dos mantras da literatura védica uma sucessão de significados quase incalculável. Os mantras são ensinamento filosófico, verdades biológicas, composições que se relacionam com a matemática, com a física, com a espiritualidade, com a ética, possuem uma quantidade de subtextos incalculáveis. Isso acontece por conta da riqueza de significados de cada palavra do Bhagavad Gita. Portanto, as personalidades distintas dos Vaishnavas, dependendo também de tempo, lugar e circunstância, preferem alguns significados a outros. Gurudeva continuou a explicação dizendo: eles são pessoas diferentes. Mas os alunos poderiam dizer: mas eles não são santos? Sim, eles são santos, mas Krishna também manifesta pessoas diferentes dentro de si mesmo. Um dos grandes segredos da literatura védica é que Deus é simultaneamente Bhagavan, o opulento, aquele que possui todos os poderes, toda a beleza e etc. Mas simultaneamente também ele é uma
pessoa. Krishna jamais deixa de ser uma pessoa, não é? Ele tem a capacidade de interagir com qualquer outra pessoa, em qualquer outro mundo, em qualquer outro universo, de igual para igual, se assim ele deseja. Então, nós temos que entender que cada um de nós também possui uma relação diferente e exclusiva com Deus, uma história pessoal dentro do cosmos, que se intensifica e que se aproxima mais de Krishna a partir do momento que nós nos aproximamos do ensinamento dos grandes Vaishnavas. Esta exclusividade da nossa relação com Deus, não é? A unicidade da nossa dança eterna, da nossa adoração eterna, da nossa Sambandha Gyan, do conhecimento desta linha reta que nos reconecta ao centro do Absoluto, ou melhor, que nos conecta ao centro de Krishna, não é? A sua personalidade eterna, é uma relação inédita, é algo que dentro do infinito tem o seu valor específico. Os grandes santos, mesmo quando se trata de uma alma eternamente liberada que vem ao mundo para nos ensinar o processo, também tem uma personalidade individual. Krishna, quando diz a diva, a alma individual é o meu mistério, ele está falando também não só da sua capacidade de criar outros seres, mas também da sua capacidade infinita de criar outras personalidades e outros pontos de vista, que podem concordar ou discordar do seu, dependendo de tempo, lugar e circunstância. E essa é uma outra questão que precisa ser comentada. Os acharyas estão falando em relação à plateia que está na frente deles, à década em que eles estão inseridos, ao século, não é? Ao momento histórico, ao senso comum da população. Então, a característica principal de um acharya, ou seja, de um Vaishnava que é colocado por Deus como líder da sociedade, líder espiritual da sociedade, é de que ele é capaz de falar sempre a verdade, de acordo com tempo, lugar e circunstância. Então nós temos que contextualizar, sem relativizar, o ensinamento dos grandes santos. Que as dimensões do cosmos podem ser minúsculas ou gigantescas, de acordo com a necessidade das suas narrações, dos passatempos que estão ocorrendo. Deus é maior do que o maior e menor do que o menor. O Brahma tem o universo que mede em sua composição original 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros de diâmetro, tem, na verdade, a mesma medida de 7 palmos da mão do Brahma. Mas, simultaneamente, o Brahma pode descer ao mundo material e assumir uma medida equivalente ao corpo de um ser humano. Os semideuses e as criaturas demoníacas podem ficar gigantescos ou minúsculos de acordo com a necessidade das suas interações cósmicas. Então, aquilo que é visível aos olhos humanos, aquilo que pode ser considerado a cabeça de um gigantesco demônio cósmico, aquilo que personaliza, não é? Uma energia cósmica que personifica um nível de ilusão, por que ela não poderia ser montada, cortada, mixada, recolocada no universo ao prazer de Krishna, da maneira como ele determina o que é impossível para Deus, não é? Então, nós temos que também aprender a ler aquilo que Gurudeva e que os outros acharyas dizem que é o que está no coração dos Vaishnavas. No fundo, eles estão olhando a mesma verdade de 2 pontos de vista diferentes. O ponto de vista pessoal e o ponto de vista relativo a tempo, lugar e circunstância. Eles estão falando para pessoas diferentes.
Bhakti Rakshakshidhar Maharaj falava para pessoas que já estudavam os Vedas há décadas. Bhakti Rakshakshidhar Maharaj assumiu o papel de Shiksha Guru, né, dos discípulos de Srila Swami Maharaj. Portanto, eles já tinham lido outras coisas, já estavam mais maduros e, portanto, há, às vezes, em algum momento, um nível, um sabor, uma revelação ainda mais recôndita em relação a que é apresentada ao mundo, a Bhakti que se realiza através de um X número de voltas de mantra, de todos os dias a adoração diante do altar, ou seja, algo que vai acumulando um karma positivo que vai nos levar em direção a uma Bhakti que depois também já estava contida nos mantras da literatura védica como algo mais íntimo e mais emocional, algo que ainda é cedo para explicar para vocês, por exemplo. Então existem humores, não é? Especialidades. Qual é a especialidade de tal Vaishnava? Para Bhakti Rakshakshidhar Maharaj, Krishna é o doce absoluto. Essa é a diferença que nós poderíamos enumerar num primeiro momento. Então, aqui nós temos uma outra pergunta. O Alex está perguntando como nós devemos nos portar diante do altar. Devemos prestar reverências primeiro ao Guru Varga ou a Krishna? Como temos que prestar reverência? Muito boa pergunta. Então, para aqueles que já têm altar, todos os dias de manhã, a primeira ação a ser feita, depois de lavarmos o rosto, pelo menos, né, nós não nos apresentamos diante de ninguém no nosso dia a dia, de rosto sujo, não é? Então, nós vamos prestar reverências ao altar. Ao Guru Varga, nós prestamos reverência primeiro. Aí vocês vão entender isso com os anos. Não é? O Guru Varga, o Parampara, é não diferente de Krishna. E por eles terem a misericórdia de nos distribuir o conhecimento de Krishna, eles são glorificados em primeiro lugar. Então, primeiro nós prestamos reverências ao Guru Varga, e essas reverências podem ser prestadas se nós estamos na frente de outras pessoas que não compreenderiam o nosso gesto simplesmente com as mãos postas, inclinando a cabeça para frente, mas se nós estamos sozinhos ou diante de outros devotos, nós podemos nos ajoelhar no chão e encostar as mãos no chão e a cabeça também no chão. Para os monges ou para aqueles que querem prestar Dandavat Pranam, não é? Nós podemos também nos deitar diante do altar com os braços para frente, em sinal de rendição absoluta. Não é? Para Krishna, nós prestamos reverências dando o coração ao altar. Portanto, nós deitamos diante do altar ou inclinamos a nossa cabeça diante do altar, ou nos ajoelhamos e colocamos a cabeça e as mãos no chão diante do altar, dando a esquerda do nosso corpo para o altar. Para os semideuses, nós prestamos reverências dando a direita. Nós prestamos as reverências dando a esquerda para Krishna, pois é o lado do coração. Nós estamos, na verdade, aproximando o nosso Paramatma, da Murti que está no altar, da forma de Krishna que está representada no altar. Eu uso a palavra representada, pois muitos de vocês ainda não conseguem compreender os conceitos das deidades manifestas, etc., que vão ficar mais para frente. Então, essa é a maneira correta. Então, nós deitamos primeiro, ou nos inclinamos primeiro de frente para a imagem do Guru, de Srila Gurudeva, e depois nós nos reposicionamos dando à esquerda. É muito importante quando nós prestamos reverências que a reverência não seja somente um gesto mecânico. Ninguém está fazendo ginástica diante do altar. Nós estamos literalmente meditando mentalmente a nossa rendição, a nossa humildade, não é?
o nosso amor, a nossa consciência de sermos almas infinitesimais diante da potência infinita do Absoluto. Portanto, não é um gesto mecânico, mas uma meditação, não é? E uma realidade consciente que é colocada em prática no momento das reverências matutinas. Quando nós voltamos para casa, também nós novamente vamos cumprimentar o altar. Mesmo sabendo que Krishna nunca nos abandona, pois ele está no Paramatma, dentro do nosso coração, aquela forma de Deus, pois Deus é infinito, não é? Que está no altar, merece o nosso cumprimento, da mesma maneira que você cumprimentaria um parente, um amigo ou sua mãe ao voltar para casa. Não é? Então, nós também, aqueles que já têm um altar, podem também... bom, nós vamos fazer uma aula só sobre o altar. Há pessoas dentre vocês que ainda não têm um altar. Então eu não quero assustá-las, fazendo-as imaginar que seria difícil ter um altar, pois o altar, na verdade, é um lugar sagrado no qual nós vamos nos comunicar com Deus, nós vamos nos ajoelhar ali para fazer nossas orações, para conversar com Krishna, para derrubar lágrimas ou para dar risada em êxtase. Então, ele é extremamente funcional, estrutural na nossa vida devocional, no nosso cotidiano. Ele não é uma forma de preocupação, mas uma evolução prática da nossa relação com Deus. Então, eu espero que a sua pergunta esteja respondida, Alex. Vamos ver se as mulheres nunca se deitam no chão. As mulheres simplesmente se ajoelham e colocam a cabeça no chão, mas elas não se deitam por questões óbvias, inclusive ligadas às vestimentas, não é? Aos vestidos, aos sares, e a outras questões que nós poderemos explicar em outro momento. Então, como não há mais nenhuma pergunta escrita aqui, nós vamos continuar a leitura do Gita Mahatmya, a glorificação do Bhagavad Gita. O verso 4 do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, página 331, diz: o Gita deve ser sempre cantado com devoção. Esta canção divina brotou dos sagrados lábios de lótus do próprio Senhor Supremo Shri Krishna. O que mais pode qualquer outra escritura oferecer? Então aqui a glorificação é relativa ao fato de que o Bhagavad Gita é a essência do conhecimento védico, e também ao fato de que ele deve ser sempre cantado com devoção. A tradução para o português ou para o inglês vai colocar a palavra sempre num determinado momento da frase, não é? Então o Gita deve ser sempre cantado com devoção, mas a natureza do sânscrito não é assim. Quando nós vamos entender que em sânscrito as palavras são comutativas, elas vão influenciar a frase inteira, e elas não estão presas numa sintaxe lógica que vai do número 1 ao ponto final, que vai do começo da frase ao fim, né? O sânscrito é mais próximo das línguas declinatórias, pois ele é uma língua declinatória, ele é a fonte das outras línguas declinatórias que existem no planeta Terra. Né? Então nós vamos entender que a posição da palavra na frase não altera tanto o seu valor. Portanto, um sempre num mantra, ele não vai servir somente para a questão de que ele deve ser cantado sempre com devoção. Ele deve ser sempre cantado também. Essa devoção e este sempre são comutativos, eles estão se espalhando pela frase, na versão do mantra em sânscrito. Esta canção divina brotou dos lábios sagrados de lótus, né? Dos sagrados lábios de lótus do próprio Senhor Supremo. O que mais pode qualquer outra escritura oferecer? Nós nunca devemos entender os superlativos da literatura védica como uma maneira de excluir outros conhecimentos. Com esta frase, não devemos entender que não é necessário lermos outras escrituras. Da mesma maneira que quando eu glorifico o Gurudeva, eu digo que não há um Vaishnava mais elevado,
e da mesma maneira, 5 minutos depois, ao glorificar Param Gurudeva, eu digo que não há um Vaishnava mais elevado, e ao glorificar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, nós dizemos que não há um Vaishnava mais elevado. Este estilo de superlativo é característico da linguagem védica, e ele é usado para aquilo que supera o grau de perfeição. Né? Na linguagem dos Vaishnavas existe aquilo que é perfeito, aquilo que é muito mais perfeito, aquilo que é supremamente perfeito e aquilo que é infinitamente perfeito, e assim vamos continuando. Desta maneira, nós também conhecemos e entendemos os diferentes níveis da plataforma transcendental onde Deus se manifesta. Portanto, o superlativo ele é um superlativo qualitativo e não algo que exclui outros textos sagrados de extrema importância. O verso número 5 diz, vamos acompanhar, ver se há alguma outra pergunta. Ao beber as águas do Ganges, que o Bhagavad Gita emana, o néctar do Mahabharata, que emana dos lábios de lótus do Senhor Vishnu, a pessoa jamais renascerá no mundo material. Então, ao nos purificarmos, por que estão dizendo ao beber as águas do Ganges que o Gita emana? Ou seja, a água do Ganges é aquela que limpa os pecados, não é? E ela limpa os nossos pecados, segundo explicam os Vaishnavas, quanto mais vezes nós mergulhamos em suas águas, não é? Então, aqueles que têm a oportunidade de vir à Índia, que terão a oportunidade de vir à Índia, ou aqueles que moram aqui, todos os dias vão ao Ganges para se banhar e limpar as suas impurezas filosóficas, espirituais, de comportamento, dos anartas, dos chakras, etc, etc. Porque quanto mais nós nos lavamos no Ganges, mais nos purificamos. Da mesma maneira, esta frase quer dizer que não renasce no mundo material aquele que realmente vai se purificar bebendo os mantras do Bhagavad Gita. Ou seja, estas promessas, elas são verdadeiras, sem dúvida alguma. O processo pode levar uma vida, ou centenas, ou milhares, ou milhões. Krishna prometeu e, portanto, acontecerá. Porém, o esforço pessoal do autocontrole, não é? Para merecer esta misericórdia, em cantar o Mahamantra, em oferecer os alimentos ao altar, em prestar atenção no conteúdo desses ensinamentos, tudo isso vai determinar esta purificação. Por isso a metáfora das águas do Ganges. O Gita poderia ter sido chamado de um rio, mas ele é chamado de Ganges, pois o Ganges tem essa característica, não é? Quanto mais nós nos expomos, mais ele nos purifica. Este é o sentido, né? Um dos sentidos deste mantra. Todos os Upanishads são como uma vaca, e o ordenhador da vaca é Shri Krishna, o filho de Maharaj Nanda. Arjuna é o bezerro, o néctar do Gita é o leite, e os devotos afortunados são os desfrutadores do leite. Ou seja, o leite serve ao bezerro, a vaca produz o leite porque ela ama seu bezerro. Porém, Krishna é aquele que vai ordenhar o conhecimento védico, dar uma porção do leite a Arjuna e guardar para todos os devotos afortunados o néctar, o sabor deste diálogo. Então, este mantra é extremamente famoso nas aulas dos Vaishnavas, pois ele vai nos explicar, né, que Arjuna é o interlocutor de Krishna, mas este diálogo acontece para benefício de todas as almas que pretendem se aproximar de Deus através da devoção, através do processo de Bhakti. Então temos mais uma pergunta. No capítulo 1, verso 43,
O que seria o processo de expiação? Né? Existem diferentes processos de expiação relativos à literatura védica. Então, de todos os processos de purificação dos pecados, nenhum é superior ao canto do Mahamantra e à realização do Ekadasi. Porém, existem também processos específicos relativos a ações pecaminosas específicas. Por exemplo, alguém rouba seu próprio irmão e se arrepende. Existe um procedimento para limpar determinada ação negativa. Estes procedimentos são descritos pela literatura védica. Este procedimento, esta purificação relativa ao karma através de ações que controbatem, como eu posso dizer isso em português, que servem como antídoto para outras ações pecaminosas, os Vaishnavas vão afirmar que não há nada mais eficaz para a limpeza dos nossos pecados do que a prática do Ekadasi e o canto das voltas, de um número constante de voltas e crescente, se possível, do Mahamantra Hare Krishna na nossa Japamala, cotidianamente, religiosamente. Como não há outra pergunta, nós vamos terminar com a leitura do 7º mantra. Só é necessária uma escritura, o sagrado Gita cantado por Krishna. Apenas um Senhor adorável, Shri Krishna, apenas um mantra, seus sagrados nomes, e apenas um dever, o serviço devocional ao Senhor Supremo. Isso, mais uma vez, não vai eliminar o conhecimento que os Vaishnavas distribuem, que podem estar contidos em outros livros. O que isso significa, na verdade, é uma correção ao pensamento comum dos hinduístas que colocam Krishna no mesmo nível dos semideuses. Com este mantra, está sendo esclarecido este fato: ninguém, nem Vishnu é superior a Krishna. Nenhuma outra escritura de glorificação do Senhor Shiva ou de Surya, o semideus do Sol, ou de outras entidades cósmicas ou divinas, pode se igualar àquilo que Krishna pronuncia. Este é o significado deste mantra, e não entendermos que não seja necessária para a nossa evolução espiritual o conhecimento de escrituras que estão em sintonia perfeita com o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita vai ser o acorde principal que vai nos revelar a posição dos semideuses de outras escrituras, que também são extremamente glorificados, mas quem é superior? O Gita. Este mantra está dizendo, o Gita é a escritura principal, portanto ele é o tema da ópera lírica dos Vedas. Ele é a melodia recorrente e que uniformiza as diferentes gradações do conhecimento védico. Aquelas outras escrituras que estão em sintonia com os fatos revelados no Bhagavad Gita, Bhakti, Krishna como a suprema personalidade de Deus, não é? A diferença e a ação do Purusha, ou seja, de Deus o controlador, e de Prakriti, as suas energias, a energia material que obedece aos comandos do Supremo Deus, a reencarnação e outros temas específicos, a supremacia do Mahamantra em relação a qualquer outro mantra, as escrituras que estão em linha com este conhecimento são perfeitas e não podem ser superadas por nenhuma outra. Vamos ver aqui uma pergunta da Cássia. Hare Krishna, Cássia. Há alguma forma de saber sentir se nossos pecados estão sendo purificados, se estamos agindo corretamente? A primeira característica relativa
uma evolução quanto aos pecados da nossa vida passada é o arrependimento. Os Vaishnavas ensinam que quando nós sentimos forte arrependimento, quando nós nos envergonhamos de termos cometido em vidas passadas ou nesta vida ações que fizeram sofrer outros seres, que criaram perturbações físicas ou perturbações mentais em outros seres, nós já estamos, de certa maneira, nos aproximando desse processo de purificação. Então, a vida espiritual contém momentos maravilhosos e momentos nos quais nós nos arrependemos e sentimos tristeza, não é? Por termos agido de maneira ignorante, por termos feito sofrer pessoas que não mereciam tanta violência, vingança ou sentimentos negativos, não é? Mas que na verdade estavam nos oferecendo a ocasião para purificarmos o karma negativo, de termos agido talvez da mesma maneira ou de maneira pior em vidas passadas, e de poder superar um obstáculo compreendendo no presente que tal impasse, que tal dificuldade, não é? Poderia ser superada com um olhar que é descrito por Bhaktipragya Keshava Maharaj, do qual nós falamos no começo da aula, que não vê diferença entre felicidade e infelicidade, que enxerga qualquer momento da vida como uma bênção de Krishna. Portanto, os pecados nunca são necessários, nós nunca temos a necessidade de ferir alguém ou perturbar a mente de alguém. Caso isso não vá a proteger a nossa vida espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos nos tornar passivos e aceitar violências inúteis. O devoto tem o direito de proteger a sua paz mental, não é? De buscar lugares e associações, frequentar pessoas que possam auxiliá-lo num equilíbrio que é positivo para as ações de Bhakti. Nós não devemos nos torturar diante do próximo, mas não é necessário muitas vezes agirmos com grosseria ou com violência sem uma motivação, não é? A definição de pecado é toda e qualquer ação que causa perturbação mental ou física em alguém desnecessariamente. Se for necessário parar uma pessoa que está querendo ser agressiva com outras, e se isso obviamente for algo que você pode realizar, uma mãe que impede que um amigo de escola ou que seu próprio filho seja agressivo com seus colegas, isso é possível, não é? Isso não seria caracterizado como algo pecaminoso. A mãe tem o direito de ensinar, sendo mãe do seu próprio filho ou mãe de um colega, ela tem, por ser mãe, por ser uma adulta, por ter filhos, ela tem o direito de dizer: isso não se faz, pare imediatamente. Então, é por isso que também o bom senso é descrito. Nós estamos voltando a alguns temas que foram pronunciados nas primeiras aulas do Bhagavad Gita. O bom senso é uma das qualidades principais da vida espiritual. Nós não devemos perturbar ninguém desnecessariamente, mas isso não significa que nós vamos nos oferecer à faca do assassino. Há uma medida correta. Não nos oferecermos à faca do assassino não significa não engolir sapos. Às vezes um devoto engole, muitas vezes alguém vai, em vida espiritual, não responder à altura e não se importar de ter ou não ter razão. Vejam bem, está se falando de uma medida muito delicada que nós vamos aprendendo com o tempo. Nós vamos aprendendo com os anos de prática,
com os pequenos obstáculos que temos entre nós, dentro da comunidade de estudantes do Bhagavad Gita, ou de familiares, nós vamos aprendendo a lidar cada vez mais com mais sabedoria, menos fanatismo em certos momentos, e em outros com mais fanatismo. Aqueles que ainda veem o Bhagavad Gita como uma conversa sofisticada e inteligente podem encarar certas declarações de amor a Krishna como fanatismo. Para eles o fanatismo é positivo, eles ainda não conhecem o arrebatamento desta rendição ao Senhor e ao conhecimento. Então, dependendo de aonde nós colocamos determinadas emoções, elas são mais úteis ou menos úteis, né? Para voltar à pergunta da Cássia, ao sentir arrependimento, nós estamos já purificando nossa consciência. Muito bem. O Guilherme pergunta sobre as expansões. Ainda sinto certa dificuldade de compreender. Nesta imagem que está exposta aqui na aula do Bhagavad Gita, nós vemos Krishna e atrás dele um ser com vários braços. Seria Vishnu? Krishna seria a expansão de Vishnu e Chaitanya seria a expansão de Krishna? Poderia explicar novamente essa sucessão de expansões? Muito bem. Guilherme, se eu não me engano, isso está explicado nas aulas Introdução ao Conhecimento Védico, há alguma explicação ali sobre isso, e também nas aulas sobre o 11º capítulo do Bhagavad Gita. Eu não sei se você já chegou nestas aulas. Muito bem. Krishna é o avatari, ou seja, ele é a fonte de todos os avataras, né? Ele é o Adipurusha, ele é a forma masculina de Deus original. Krishna é o não existe, nada é separado dele, ninguém é igual a ele e ninguém é superior a ele. Krishna é o Vishnu é uma das expansões de Krishna. Acontece, porém, que nesta imagem, Arjuna está conversando com Krishna, ele está conversando com o e Krishna vai colocar por trás de si todas as suas expansões para que Arjuna as veja. Ele vai revelar as expansões suas dentro deste universo material. Ele não vai mostrar outras expansões espirituais, ou melhor, expansões relativas à plataforma espiritual. Ele vai mostrar as suas formas dentro do cosmos material. Isso já é suficiente para que Arjuna caia de joelhos em êxtase e depois sinta comoção, e da comoção ele passe ao medo das potências e das forças e das formas de Krishna dentro do universo material. Krishna não revela as suas formas espirituais para Arjuna, pois ele já está vendo o próprio Krishna na sua corporificação eterna. Para quem ainda não entendeu, Krishna vem ao mundo, não é, na sua forma original. A forma que Arjuna enxerga é Shri Krishna Govinda, que vai aparecer aos olhos humanos com 2 braços, pois esta é a forma do Cupido transcendental, a forma íntima de Deus. Ele explica, de todas as formas que eu manifesto, a forma humana é a mais doce. Isso nos faz subentender que Krishna se manifesta e escolhe, entre aspas, não é? Porque ele é assim, a forma humana para a sua forma original, pois ele é aquele que possui, além de Vishnu, as 4 opulências ligadas à doçura, não? A doçura dos seus passatempos, a doçura do som da sua flauta, não é? A doçura da sua relação de amor com as almas liberadas. Então, nós vamos entender através da literatura védica que Krishna é o Krishna é a fonte de todas as outras expansões. E quais são essas expansões? A primeira expansão masculina de Krishna, nós já explicamos em outras aulas, é Shri Balaram. É uma forma idêntica a Krishna de outra
cor espiritual. Enquanto Krishna é de um azul que não existe no universo material, Balarama é branco como os raios do trovão. Assim ele é descrito na literatura védica, porém ele tem os mesmos idênticos traços de Krishna. De Balarama saem 4 expansões, descritas como Chaturvyuha. Sankarshana, Pradyumna, Vasudeva e Aniruddha. Vocês não vão decorar estas expansões agora, nós vamos falar delas no curso sobre o Brahma Samhita, que vai descrever em mais detalhes estas expansões. Das 4 expansões de Balarama, Sankarshana é aquele que vai manifestar as formas espirituais de Deus como Vishnu Narayana. Desce de Sankarshana a série de avataras que depois descem aos mundos materiais. Então, Narasimha, Matsya, Hamsa, etc, etc. Muito bem. Deste mesmo Sankarshan, uma expansão é o Mahavishnu, a forma de Krishna que está fora da plataforma transcendental e que em êxtase vai manifestar os universos materiais. Não é? Quando o Mahavishnu entra em êxtase, ele vai transpirar os agregados cósmicos dos quais o nosso universo é um. Dentro de cada universo material existe uma outra expansão de Krishna, Garbhodakashai Vishnu, que depois vai se expandir novamente para uma forma dentro do coração de cada entidade viva, ao lado da alma individual, e dentro de cada um dos átomos da realidade material. Então, vamos entender graficamente Deus. Deus é como uma estrela, vamos imaginar uma gigantesca estrela cheia de raios, cujo centro é Krishna, cujos primeiros raios mais fortes são Balarama e, na sequência, Sankarshana, Aniruddha, Vasudeva e Pradyumna, cujos raios sucessivos e mais longe vão manifestar Vishnu Narayana em incontáveis realidades. Existem incontáveis realidades espirituais relativas a Vishnu, a Narayana, na qual Krishna está com infinitos rostos, incontáveis braços, não é? Cobertos de labaredas de fogo, de pé sobre Garuda, não é? Ele é uma visão extremamente estonteante e divina, não é? Deste Vishnu Narayana e de Sankarshana, que é a raiz, Mula Sankarshana, significa Sankarshana é a raiz das expansões de Krishna, não é? Há uma hierarquia para estes raios, vão descer outros raios, que vão manifestar as outras formas de Krishna. Um outro raio que sai de Sankarshana manifesta o Mahavishnu, outro raio vai manifestar os Vishnus dentro dos universos materiais, outros raios vão manifestar os átomos e o Paramatma de cada entidade viva. Do outro lado da realidade existem fagulhas, infinitas fagulhas, que são abençoadas e manipuladas por esta estrela de raios incontáveis e incalculáveis, que é Deus. Tudo isso é Deus, tudo isso é Krishna. Cada pedacinho da estrela que é Deus, desta forma geométrica que nós estamos tentando agora descrever como uma estrela. Krishna não é uma estrela. Krishna é a pessoa no centro desta expansão. E cada, digamos assim, vértice dessa expansão tem um nome, uma forma, uma qualidade, uma personalidade que está subordinada a Krishna. Eu agora estou descrevendo isso de uma forma geométrica, como uma estrela, como uma série de linhas que se multiplicam nas pontas, para que vocês imaginem graficamente Krishna. Esta potência, esta forma de Deus vai gerar os mundos materiais e vai cultivar dentro desses mundos materiais as faíscas desta estrela, que são as almas individuais, as infinitas faíscas que Krishna manifesta. O Senhor Shiva também é
uma forma específica de Krishna, na qual estão combinadas as possibilidades espirituais e materiais, né? Então, através de Shiva, através do Brahma, Krishna vai costurar matéria e espírito e realizar a plantação, digamos assim, da consciência, que é vivida pelas almas dentro destas bolhas cósmicas. Então, assim, a gente falou um pouco das expansões e também um pouco dessas diferentes regiões para que vocês pudessem entender estas expansões. Então, a última pergunta vai ser essa da Ellen, porque a aula geralmente dura 1 hora e não 1h30. Aproveitando a pergunta da Cássia, uma vez você explicou que quando um homem abandona uma mulher, ele volta como mulher para ser abandonado 7 vezes. Mas se essa mulher abandonada perdoar este homem e pedir a Krishna misericórdia, esse homem pode se livrar deste karma? Ótima pergunta, Ellen. Eu, sinceramente, teria que perguntar isso a um Vaishnava mais elevado. Na minha simples concepção, eu diria que os pecados dizem respeito a Deus, né? Krishna, vamos supor, eu pego um garfo e espeto esse garfo na mão de um amigo meu. Ele me perdoa, mas que direito eu tenho de ter feito isso? Entende? A questão não diz respeito somente à relação entre as jivas. O pecado não acontece entre nós, pois a verdadeira relação que cada um de nós tem é com Deus, não é? Aquele corpo que foi espetado com o garfo, que eu jamais faria uma coisa dessas, não é? Pelo menos não em sã consciência e não nesta vida, não pertence somente àquela pessoa, ele pertence a Deus. Os pecados, eles não são algo mecânico. Krishna, ele permite que nós erremos e nos corrige, nos pune pela sua misericórdia. Nós não temos que imaginar que Krishna vai vir e falar: agora você vai ser abandonado 7 vezes. Não é assim que funciona, né? O mecanismo é a própria justiça de Deus. Quando ele nos pune, ele está nos ensinando. Nós vemos assim, nossa, 7 vidas, mas nós temos bilhões de vidas, cara Ellen. Incontáveis vidas. Se na multiplicação destas realidades Krishna deseja ensinar uma jiva o quanto é necessário jamais abandonar uma mulher grávida, não é uma mulher qualquer, não é? É uma mulher com um filho. E se ele achar que é necessário que isso ecoe para aquela determinada alma que teve a oportunidade de nascer na forma masculina 7 vezes, 5 vezes, 2, 7 milhões de vezes até que ela entenda, isso faz parte da misericórdia de Deus e da eternidade da existência, e não deve ser visto como uma punição aleatória, como um ato vingativo. Krishna jamais é exagerado nesse aspecto, mas ele sabe o que faz, e é por isso que o devoto, ao invés de pedir a liberação, pede para se lembrar de Deus vida após vida, aconteça o que acontecer. Obrigado a todos vocês por esta oportunidade de falar de Krishna. Exatamente, quando nós ofendemos alguém, nós estamos indiretamente ofendendo a Krishna, sem dúvida alguma. Porém, indiretamente não significa que a alma de alguém vale tanto quanto Krishna. Lembrem-se que ofender a Deus é uma coisa, ofender aos Vaishnavas é outra, pior ainda. Ofender a uma alma condicionada não é tão grave quanto ofender a Krishna ou quanto ofender aos Vaishnavas, mas também é passível de punição, de correção, de misericórdia dolorida. A mesma misericórdia que a mãe tem quando belisca o filho. Ele não está ouvindo, ele precisa entender agora, e vai ser assim. Este pensamento é, na verdade, um eco
daquilo que a gente imagina como punição de Krishna, não é? Ele simplesmente estressa, firma com força a sua potência sobre nós, nos obrigando a refletir sobre os nossos erros e sobre a nossa ignorância, e nunca age de maneira injusta ou sem amor eterno por nós, pois ele é a pessoa do amor original. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vou somente repetir isso, que fique claro que uma alma individual não tem o mesmo valor de Krishna. Essa frase da Ellen aqui, esta última pergunta, poderia justificar a ideia de alguns impersonalistas que dizem servir o homem é igual a servir a Deus. Não. É necessário servirmos o homem, servirmos o próximo, mas há uma hierarquia dentro da realidade material e transcendental, e a jiva não pode ser comparada com o Supremo. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês. Até a próxima aula. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.